Salve, salve, meus amigos aqui do Caminhos da Evolução, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma terça-feira que a gente entra aqui com vocês. Mais uma vez, vocês viram que a gente está gravado, não vou mentir para vocês que a gente está. Não adianta mentir, né, Adriana? A gente tem que ser sincero, pelo menos com o nosso público, né? A gente está gravado. E vocês sabem que eu estou fazendo alguns programas gravados, eu sempre fiz aqui o Caminhos da Evolução ao vivo. Gosto muito de fazer ao vivo, dá para ter uma interação muito maior com vocês que assistem a gente. Mas eu estou vendo que fazer gravado também dá muito certo também. A gente aproveita, às vezes, um tempo que a gente tem durante o dia, né, Adriana? Porque senão a gente fica aquela coisa, não, precisa estar sempre ao vivo. Não, tem momentos durante o dia que a gente está disponível, podemos aproveitar. E a gente faz um bate-papo tão gostoso quanto, e obviamente, claro, eu acompanho depois a transmissão. Qualquer comentário, qualquer dúvida que vocês tiverem, tenho plena certeza que vai ser respondido. A gente vai colocar o nosso comentário, a nossa resposta, a atenção que todos vocês que nos seguem sempre merecem. Eu também volto. Tem participação que eu fiz, que está no YouTube desde 2018, e quando entra o comentário, eu faço questão de ir lá e precisa, né, Adriana? Você precisa ter esse respeito. Eu acho que isso é um respeito que você tem com quem gasta um tempinho te ouvindo, gasta um tempinho sabe, buscando a informação que você está querendo passar. Então, isso é importante ter esse respeito, é importantíssimo ter esse relacionamento, porque é sempre um amigo que você ganha, isso que é mais importante. Exatamente. Entra aqui hoje comigo a Adriana Borges. Adriana, quando me apresentaram a Adriana, eu estava dando uma olhada no site dela. Tem a primeiríssima pergunta, obviamente eu vou pedir que a Adriana se apresente, quem é a Adriana, mas ela tem um site muito legal, Reprograme Sua Mente. Isso para um jornalista já veio 315 mil perguntas, né? Como que é reprogramar a mente? A mente é programável, a gente programa, é voluntário, é involuntário. A gente vai bater muito papo, tem uma horinha aí pela frente para a gente bater papo sobre isso. Adriana, conta um pouquinho para a gente de você, quem é a Adriana Borges, como que você entrou nesse mundo de cuidar de pessoas? Bom, a Adriana Borges, hoje, ela carrega, eu falo que a gente não é nada, né? Eu estou como parapsicóloga e hipnoterapeuta. Adoro hipnoterapeuta. Vamos falar bastante disso também. Vamos falar de tudo um pouquinho aí. Eu vim também de uma formação católica, eu nasci em Santos, morei 14 anos em Minas. Que legal. De criança até uns 15, 16 anos, mesmo morando em Santos, um período que eu fui com 9 anos para essa cidade mineira, e quando eu ia lá passear, eu passei por diversos fenômenos. A Adriana via vultos, ouvia vozes, via gente morta, e aí a minha família a gente falava que era assombração, né? Então, a gente tinha o hábito de sentar depois do jantar, perto do fogão de lenha, e ficava conversando e contando história de assombração. Imagina para dormir, né? Depois disso. Verdade. Hoje a gente dá risada, mas na época não era fácil. Sim, não, a gente não tinha a menor informação, né? E então eu passei por isso até uns 15, 16 anos. Também tive enxaquecas assim, inexplicáveis, que fazia exame e também não dava nada. Tá bom, o tempo passou, eu entendi aquilo como um primeiro chamado. O tempo passou, tive muita dificuldade para decidir carreira e resolvi, até não sei se também pelo fato da cidade não ter muita opção assim, de faculdade, mas decidi por fazer ciência da computação. Tudo a ver. Que maravilha, tudo a ver. Tentei programar os computadores, né? Primeiro você tentou reprogramar os computadores, né? Depois mais ou menos por aí. Mas voltei para Santos, terminei a faculdade e vim para São Paulo. Estou há 19 anos aqui em São Paulo. Tempos depois, achando que estava levando uma vida completamente normal, trabalhando, estudando, tudo bem, eu me deparo com uma cirurgia. E eu tive que fazer uma cirurgia para retirada de um mioma. E como eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, Sérgio, a médica falou, vou operar e pode voltar. Aí já veio o primeiro questionamento. Falou, como assim? Como eu evito? A medicina está tão evoluída, né? Como é que eu faço para evitar isso? Então, eu fiz a cirurgia, mas passei pela última transição de empresa. E nessa última empresa que eu trabalhei, conversando com uma colega de trabalho, ela me indicou um espaço, provavelmente você já deve conhecer,
e eu fui parar numa palestra da Cristina Cairo para saber a respeito das doenças psicossomáticas. Então, abriu aquela janelinha maravilhosa, né? Eu falo que para mim foi uma porta. Então, a pessoa que morou no interior e vem para São Paulo começa a ouvir sobre astrologia, numerologia, PNL, sobre todas essas coisas todas. Então, me interessei, comecei a frequentar o espaço para obter mais informações. E quando eu percebi que todas as doenças são psicossomáticas, eu resolvi conhecer mais a fundo. Só que nessa eu já estava um pouquinho desgastada com a questão da informática, né? Já não estava tão feliz. Né? Então, trabalhar ali, olhando no relógio, não era justo nem comigo, nem com a empresa, que era correta comigo. Então, veio, nesse período, o curso da pós-graduação de parapsicologia que eu fiz em Curitiba. Ele veio para Guararema, existe uma unidade aqui, mas eu me formei em Curitiba. E numa palestra da Cristina, ela falou sobre dias de nascimento, profissões, daqui a pouco ela virou e falou assim, se você quiser descobrir a sua missão de vida, eu... Oi? Opa, é comigo mesmo isso aí. Como é que é essa história? Conte-me mais sobre isso. Então, ela aconselhava, né, que quem quisesse poderia fazer um mapa astral com um bom astrólogo indicado, e ela defende muito a numerologia até como ciência, a astrologia como ciência. Tá. Na época, eu não cheguei a fazer o mapa, na época da palestra, mas no final da palestra, eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu recebi um convite de fazer uma pós-graduação em parapsicologia, o que você acha? E ela, assim, não era uma pessoa assim próxima, ela falou, faz que você não vai se arrepender. E eu senti aqui dentro. Peguei a papelada, mandei, me matriculei. Vamos nessa. Seja o que for para ser. Então, foi muito bom, assim, no primeiro sentido, a parapsicologia, hoje, assim, eu não sinto falta da psicologia, nada contra, imagina. Não sinto falta da psicologia fazer o trabalho que eu faço hoje. Então, a pessoa traz uma questão, eu analiso ela da vida intrauterina até a fase atual. Aí eu vou fazer análise de personalidade, vou saber pelo histórico dela o que pode ter influenciado de maneira positiva ou negativa. Então, a gente entra com essa análise, explica como a mente dela funciona e as informações ou programações que a gente fala que está relacionada individualmente, porque a gente vai ter programação que é universal, que é grupal e individual. Então, as individuais, esse sistema que eu me formei percebeu que é possível reprogramar. Então, a gente entrou... Então, por isso que eu criei o Reprograme Sua Mente, porque eu primeiro fui testar comigo, eu fui meu próprio laboratório. Perfeito. Então, passei por, sair Aí, quando você sai do aluguel para casa própria, quando você não tem carro para ter carro, quando não tem saúde para ter saúde, fui fazendo todo esse movimento comigo. E qual que é a conclusão? Se funciona comigo, funciona com as outras pessoas. Exatamente. Então, comecei a divulgar esse trabalho no sentido de que o quê? É possível. Então, a gente trabalha com uma técnica que ela é capaz de mudar uma sinapse na mente. Então, hoje, por que eu falo da reprogramação? Porque as doenças psicossomáticas mostram que o quê? Que a gente tem uma célula gêmea no cérebro e outra na parte do corpo que adoece. Então, como é que o ser humano funciona? Eu vou ter um pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento. Então, quando eu trabalho esse pensamento, ele vai mudar essa cadeia. Então, eu fui juntando ferramentas que pudessem fazer essa mudança, que a pessoa pudesse ver. Eu sempre brinco, falo, não vou tirar o seu problema. Eu vou mudar a maneira que você olha para ele. Porque claro, você não vai assinar um cheque, né, e resolver para a pessoa um problema financeiro. Você não vai ligar para o esposo, para a esposa, para o companheiro, para a companheira e falar, olha, para de fazer isso. Você não vai falar para a pessoa, para de comer que você está muito gorda. Você vai mudar o comportamento dela que gera a forma como ela encara o problema, né? Exatamente. Então, tem técnicas que a gente trabalha que a pessoa olha e fala assim, mas peraí, ela fica estranho, porque ela começa a sessão com um monte de reclamação e aí termina, parece que está vazio, né? Fala assim, é melhor estar vazio ali, sendo uma questão negativa, do que positiva. Então, ela não consegue mais enxergar o problema como ela enxergava. Então, a gente, né? Então, se a mente não vê o problema, ela começa a agir diferente, né? E é lógico, aí a gente vai entrar com as técnicas, programação neurolinguística, hipnose, regressão. Claro. O que melhora a gente perceber ali que vai ajudar mais essa pessoa. Então, desde que eu fiz a formação, dificilmente eu tenho algum problema de saúde.
Até gripe é difícil. Então, para mim, foi muito bom. Então, eu criei protocolos para doenças intestinais, por exemplo, tem caso de remissão. A gente não fala em cura, né? Mas remissão. Para Crohn, psoríase, colite, retocolite, pessoas que saíram da medicação depois de 20 anos de diagnóstico de depressão, né, ansiedade, né? Então, assim, é melhor você trabalhar de uma maneira natural através da sua mente, que ela é seu carro-chefe, né? E mostrando que ela é capaz de dominar esses pensamentos e fazer todas essas mudanças, né? Tenho casos que a pessoa vinha de fralda pro consultório. Menina! E aí, isso foi um pouco antes da pandemia até, e aí a gente fez até o último exercício que a gente fez antes de começar o processo de fechar tudo, né? Eu falei para ela, coloca uma data que você quer entrar na remissão, né? Que você quer ter a ausência total desses sintomas. E aí, quando começou a pandemia, eu não sabia a data que ela tinha colocado. Ela falou assim, olha, não estou tendo mais sintoma. Você lembra quando foi a data que a gente colocou? Eu falei, eu não lembro, o exercício ficou... claro, é teu, não, o desejo era seu. E aí, de lá para cá, ela é outra vida, ela não tem mais sintomas, ela tem uma muito vida... bom quando a gente vê resultado, né, Adriana? Eu acho muito gostoso, inclusive você como uma profissional que cuida de pessoas, quando você vê que o teu trabalho ajudou aquela pessoa. Às vezes as pessoas falam assim, mas ela está fazendo... As pessoas, vocês fazem isso e vocês estão recebendo. Claro, tem que ser um trabalho remunerado, não resta a menor dúvida. É uma troca, né? É uma troca. Mas a satisfação que a gente tem em ver a melhora no cliente, paciente, na pessoa que a gente está atendendo, é muito boa. Porque, primeiro, que é uma confirmação de que nós estamos fazendo o nosso trabalho de forma correta. Ponto. Segundo, a gente está fazendo diferença na vida de uma pessoa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós aqui no Caminhos da Evolução, a gente várias vezes nós falamos que, obviamente, o corpo, a gente tem um lado racional e um lado emocional. E as pessoas costumam dizer que a mente é o racional e o coração é o emocional. Eu sempre falei que, para mim, a mente é o lado mais emocional de todos. Então, agora eu vou te falar sobre... porque existe um questionamento muito grande sobre isso, né? Então, eu vou falar sobre o lado racional, emocional, como a gente entende, como a gente interpreta. Então, o racional é esse cérebro aqui, que é o palpável. Então, ele é o racional. E ele só domina 5% do tempo. E ele serve para quê? Analisar, comparar, decidir, julgar. Só que eu só posso dizer que eu estou 100% consciente quando eu conjugo simultaneamente. Sei, quero e posso. Quantas vezes na nossa vida a gente sabe, quer, mas não pode? Quantas vezes a gente pode, sabe, mas não quer? São 3 variáveis que, para você conseguir colocá-las no mesmo quadradinho, nossa, raríssimo. Mas aí agora, o que eu quero acrescentar aí para as pessoas entenderem. Então, no restante do tempo, então, assim, racional mesmo é 5%. Sim, que eu sou 10% foi Einstein, tá? Então, imagina que sobra para a gente. E aí, o que vai acontecer? Existe uma segunda função mental, que tem várias nomenclaturas, subconsciente, inconsciente, pré-consciente, ID, ego, superego, de acordo com a linha que estuda. Então, esse subconsciente, ele não é palpável, ele não está no corpo físico, é um desafio para o ser humano. Por quê? Porque ninguém consegue dizer exatamente o que ele é. Mas tem estudos que comprovam, não sei de falar, tem um cara chamado Thomas Verne, que ele fez uma análise e analisou a vida de diversas pessoas e percebeu que tem coisas que acontecem na vida das pessoas que correspondem às primeiras horas pós-concepção. Olha só. E pós-concepção, nós não temos ainda o corpo físico na barriga da mãe. É bom deixar claro isso, né? A gente isso, não é nada ainda, eu fiz questão, eu já atendi médicos, eu até conversei com uma pediatra, eu falei, me diz uma coisa, esse tempo tem corpo físico? Ela falou, não tem. Existe. Né? Então, por isso que não tenho como te dizer que ele não é. Então, por isso que a gente fala dos corpos sutis, dos chakras, né? Que as pessoas às vezes têm dificuldade de ter esse entendimento. Esse subconsciente e inconsciente, ele está em um dos nossos corpos sutis. Sim. Tá? E aí ele domina, às vezes, 95% do tempo, e é ele que a gente precisa conhecer.
não sabe o que é bom, o que é ruim, não sabe o que é certo, o que é errado, não diferencia passado e futuro. E aí, quando eu trago essa análise para a pessoa, eu falo sobre isso e falo quais são as possíveis programações todas que foram identificadas que podem estar influenciando na vida dela. E entender que o quê? Você não fica doente porque você quer, você não fica triste porque você quer, você não sofre alguma coisa drástica na sua vida, perde alguém porque quer. Então, entender o que está aqui. Lógico, eu falo que abaixo do ser superior, de Deus, Criador e tal, a gente é responsável pelas coisas que acontecem na nossa vida. Então, a gente entender o que está ali, por mais que não seja consciente, que a gente precisa entender o que tem e que é possível trabalhar para fazer essas mudanças. Então, agora eu vou complementar o que você falou. Antes a gente fala razão, coração e tal. Você sabia que nós temos 3 cérebros? Tudo isso? Nossa, um só já dá trabalho, menina. Então, para você ver. Então, nós temos esse aqui, né, o que a gente tem, né, como conhecido, que tem cerca de 3 bilhões de neurônios. Os neurônios morrem e nascem todos os dias, né? Sim, sim. A gente tem o segundo cérebro, que é a nossa área digestiva, que tem, né, pesquisa sobre isso, onde a gente tem uma cerca de contável lá, 500 milhões de neurônios. E o terceiro cérebro, coração, que foi detectado 40 milhões de neurônios. Ele é o terceiro cérebro. Meu e Deus, tem ou seja, pesquisas. a gente pensa com o coração, a gente pensa com o estômago. Ou seja, aquela brincadeira que a gente fazia, né? Esse cara pensa, você conquistou esse cara pela comida, é verdade. Ele pensa, é verdade. Ele pensa com o sistema digestivo, é verdade. Sim. E aí, o que é interessante as pessoas saberem? Porque quando eu passei por aquela situação que a pessoa me falou e eu senti aqui dentro, então não foi só uma sensação, né? O próprio Harvard já chegou a essa conclusão que tem realmente essa constatação de neurônios no coração, né? E tem pesquisas, isso saiu uma vez na Galileu, eu achei muito interessante, eu guardei a matéria, por quê? Porque não sou eu que estou falando. Os cientistas chegaram à conclusão que nós não temos livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque todas as nossas escolhas têm fundo emocional. Você comprou essa camiseta? Tá, não, mas não, Adriana, eu fui lá, olhei o preço e tal, serviu, e não, foi racional, tá. Mas no mínimo ela era confortável, gostosa. Então tem coisas que você não consegue explicar com o teu racional. Mas eu tinha escolha, eu podia comprar essa, eu podia comprar a que estava do lado, eu que escolhi essa. Sim, você escolheu essa, mas te garanto que, sabe, em segundos, né, ou menos de que um segundo, você fez uma lista inteira de motivos pelos quais você ia comprar essa e não ia comprar aquela de forma racional, lógica. Ou seja, o ser humano é um total desconhecido ainda, né, Adriana? Exatamente. Tem muita informação que a gente precisa descobrir que a gente não tem a menor ideia, né? E aí, nesse percorrer aí desse conhecimento, né, ainda tinha a questão que a gente foi descobrindo da questão da parte da espiritualidade, né? Então, que as pessoas não tinham essa... o primeiro chamado que eu tive lá de pequena, eu entendi essa cirurgia como um segundo chamado. E aí, então, eu parti para esse lado, de conhecer a parte da parapsicologia, entender que a parapsicologia ela percebe que a desencadear dos fenômenos paranormais, eles podem vir de 3 origens, né? Então, a gente pode vir por hereditariedade, que até ouvi você falar que sua mãe, né, tem centro e tal, você herda o dom, você como conhecedor disso, dentro de um centro a gente pode ter aquele que ouve, aquele que vai psicografar, né? Então, cada um vai ter uma habilidade nesse sentido, mesmo sendo da mesma família. Exato. Então, a parapsicologia percebe essa transmissão por hereditariedade. Existe uma outra que é desencadeada por extremo sofrimento. Vou dar um exemplo. Quando nesse estudo da parapsicologia, a gente chama da gestação do sofrimento, podem nascer trigêmeos univitelinos, né? Quem são esses trigêmeos? O paranormal, o superdotado ou o depressivo.
Então, quando existe, porque a programação mais forte na nossa mente é a ameaça à sobrevivência. Então, quando existe, né? Porque, por exemplo, eu até brinco, o que é mais importante? Comer ou ser feliz? Ser feliz é extremamente importante, mas ninguém é feliz com fome. Nós não estamos falando nem de comida exatamente, mas de vida. Então, a mente ela tem essa, né, intenção de proteger, e é ali que desencadeia muita coisa. Então, ali desencadeia processo relacionado a relacionamento, a filhos, a trabalho, a tudo. Porque quando a mente linka numa situação onde houve um extremo sofrimento, aí ela tenta o quê? Boicotar. Ela tenta proteger. A própria doença mesmo, ela tem um ganho secundário. Então, ela entende que o quê? Entre aspas, é melhor essa pessoa ter essa doença do que a gente busca na regressão normalmente. Para quê? A pessoa libertar o fantasma. Né? Tá. Então, na realidade, se não tivesse ouvido proteção, ela não estaria nem me contando. Né? Ela está, no mínimo, ela está ali, está viva me contando. Então, a pessoa não tem essa percepção. Né? Então, a gente tem, voltando, né? Hereditariedade, extremo sofrimento, que eu falo é sobre isso. E o que a gente fala de povos da abundância, né? Os povos de ligação, tanto de índios e negros, eles viviam numa tranquilidade natural. Então, eles tinham uma condição melhor de desenvolver a percepção extrasensorial. Por quê? Porque se a sobrevivência estava garantida, então ele está ali. Comida não falta, tem como se abrigar e tudo mais. E aí ele tem condição de melhorar, de desenvolver mais a intuição, a telepatia, né? A pré- e pós-cognição. Então, por quê? Porque ele está aqui no ambiente que ele consegue manter essa tranquilidade da sobrevivência e olhar para esse despertar, né? Tanto é que muita gente fala assim, é bom meditar, mas ninguém explica por que é bom meditar. Verdade. Então, não é? Então eu falo, não, medita, é bom meditar, mas ninguém explica. Ninguém explica como meditar e para que meditar e o que você vai fazer depois de ter meditado. O povo fala, eu meditei. Meditou nada, você relaxou aí, quase que dormiu, mas não meditou nada, né? Sim. Então, o que o meditar faz? Ele te induz, nós temos várias faixas de ondas cerebrais, então eu vou baixar essa frequência, para quê? Para a gente entrar numa faixa de frequência que entre em equilíbrio com a faixa de equilíbrio da Terra. Então, se a Terra gira em 7,81 Hz aí, quando a gente faz técnicas de hipnose e outras que, né, levam essa frequência mais baixa, eu entro em equilíbrio. E aí as pessoas não entendem, acham que meditar é dormir. Não, mas é baixar essa frequência para quê? Para essa expansão, para eu entrar no meu equilíbrio. Então, muita gente às vezes não sabe explicar e não entende. E você falou uma coisa fantástica, que é assim, você entrar em conexão com a frequência desse ser vivo chamado planeta Terra. O nome não é esse, mas tudo bem. Como todo mundo conhece por esse nome, vamos falar esse nome que não tem problema. Então, assim, porque é um ser vivo. Sim. Você não pode negar que o planeta é um ser vivo a partir do momento que você pega uma sementinha qualquer, joga na Terra e nasce uma planta. Então, existe vida ali. Nem que seja por isso. Você tem que entender que as suas relações com o meio ambiente, e não é papo de ambientalista, não é papo de Greenpeace, não, isso é verdade. Assim, as suas relações com o meio ambiente que te cerca é fundamental para a qualidade de vida. A gente viu na pandemia que a hora que o ser humano saiu um pouco do cenário, a gente viu certas ocorrências no planeta que melhoraram a qualidade do próprio planeta e, inclusive, nos permitiram voltar a nos relacionar com o planeta. É que a gente é burro o suficiente para estar estragando tudo de novo, né? Fazer o quê? Mas, nesse estudo que eu fiz da pós-graduação, a biodiversidade ela é incluída na programação mental. Olha só. É que muita gente não tem esse olhar, né? Igual, por exemplo, tem gente... as pessoas ficam repetindo palavras e não vão pesquisar. Vou dar um exemplo. Eu estudei, fiz uma formação, mas para mim, né? Do Feng Shui, ou Feng Shui, como as pessoas falam. E o que é o desafio do Feng Shui? É trazer a natureza para dentro de casa. Exato. E as pessoas não têm a menor ideia disso, né? Então, é interessante a gente saber que a gente tem essa necessidade. Por exemplo, você falou que você tem os pets. Os pets são a representação da energia Qi, que é a energia positiva que traz para o seu lar. Então, uma forma do quê? Da energia circular dentro da sua casa. A casa é a nossa extensão.
Então, a gente precisa ter esse olhar também, né? Mas é que é muita informação, né? Então, eu fui pesquisando, né? Devagarinho, né? Devagarinho. Né? Você não pode também jogar. Quer dizer, na verdade é o seguinte: você tem que saber tudo isso, mas se você jogar tudo isso para uma pessoa que está sentada na tua frente, ela pira de uma vez só, né? Então você tem que fazer uma. Olha, vamos com calma, como já dizia Jack o Estripador, vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta só que ficou na minha mente aqui. E aquela menina que via vulto? Então, que ela levou? Então, o que aconteceu? Depois eu também fiz esse questionamento para ter esse entendimento, né? Eu entendi aquilo como um primeiro chamado, e aí essas percepções, elas mudaram. Então, depois, na pós, a gente faz um teste, a gente tem um teste para normalidade, e aí a gente, né, tem as percepções extrasensoriais, né, que tem a ver com os sentidos, né? Uhum. E tem as de psicocinesia, né? Então, as de psicocinesia, elas são desencadeadas pela mente, né? E a gente inclui qual, por exemplo? As que estão relacionadas à cura. Então, elas se transformaram. Então, com o tempo, com o trabalho, o que foi feito, hoje eu não vejo claramente, mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu trabalho com radiestesia também. Estou fazendo uma radiestesia para você, para identificar qual o fator que está ali te atrapalhando, interferindo. Aí vamos supor que eu veja que o fator está ligado na tua casa, que é um fator externo, né? Então, aí vem dentro da mesa radiônica, a gente fala assim, energia de forma. O que é energia de forma? São coisas que, por exemplo, aquelas casas que os móveis são maiores que o tamanho da casa, que a circulação do ar não está boa, ou coisas que você não mexe há muito tempo, que são coisas que o Feng Shui fala para você, guarda uma caixa cheia de documento e fica lá e nunca mais você olha. As coisas precisam ter movimento. Sim. E aí tem esse fenômeno da bilocação. Estou aqui fazendo a mesa aí para você na sua casa. Aí eu venho lá e falo assim, nunca fui na sua casa. Sérgio, estou sentindo aqui que tem uma escada. Não vem claramente, mas eu sei que é uma escada e embaixo dela tem tal coisa. O que tem lá? Aí a pessoa olha para mim e fala assim, ela nunca veio na minha casa. Ela acessa alguns detalhes, né? Então tem essa parte... Tem câmera aqui, com certeza tem câmera na minha casa. Tem câmera. Então ela entende, né? E ela acredita porque ela sabe, porque eu nunca fui lá, né? Claro. E aí vem descrição de pessoas, né? Alguns detalhes nesse sentido. Então eu percebo que essa paranormalidade ela se transformou. E aí tem a parte intuitiva, a pessoa senta aqui na minha frente e eu já sei exatamente o que trabalhar com ela, o que vai ter resultado mais rápido. Então vem a intuição, vem a bilocação e vem o que que eu comentei com você, que conhece como médium de transporte. Então, eu sou uma médium de cura. É como se eu puxasse, né, tudo isso. Então, além da técnica, tem um trabalho nesse sentido. Então, eu percebi que essa paranormalidade, ela mudou, transformou. Já justamente, naquele chamado, ela veio para quê? Para poder... porque eu só ver não vai ajudar tanto, mas a mediunidade de cura vai ajudar muitas pessoas, né? Não que não é um processo, né? É um processo, né, Adriana? Não adianta a gente falar assim, eu estou vendo vultos, estou vendo imagens. Não, é que você falou, e foi perfeito o que você colocou. Só ver não quer dizer nada. Às vezes até te atrapalha. Mas o que é assim, se você está vendo, e eu conheço alguns usando a linguagem médiuns videntes, que, na verdade, médio vidente, a paranormalidade, está tudo muito... Só muda a terminologia, né? Exatamente. Eu conheço alguns médiuns videntes e falam o seguinte, ver não significa nada. Você tem que entender qual a mensagem que aquilo está te trazendo. Seja um aviso, seja um recado, seja para você fazer, seja uma motivação. Às vezes é uma motivação para que você faça alguma coisa, para que você coloque a sua mediunidade a serviço de alguma coisa, como você colocou, a serviço da cura. E, na verdade, eu tenho, isso é muito particular meu, nem todas as pessoas concordam, assim, para mim, assim, toda mediunidade é uma cura. Porque você está, em verdade, transformando alguma coisa. E o sentido de cura não é, eu estava com uma doença e sarei, eu tinha um problema e resolvi. Cura significa justamente aquilo que você faz, mudar processos. Exatamente. Então, quando eu falo que
toda forma de mediunidade, paranormalidade, chame como você quiser chamar, é um processo de cura. Desde que você saiba lidar com ele. O problema todo é justamente isso, é entender o que está acontecendo com você. Nós temos aqui muitos amigos no caminho da evolução que falam assim, mas eu não entendo essas coisas de intuição, eu não entendo o que está acontecendo, eu não sei o que fazer com isso. E a única resposta que a gente dá é assim, primeiro passo, se permita. Sim. Se você não se permitir encontrar a resposta, você não vai encontrar nunca. Não, eu tenho medo. É normal, quando você era criança, você ter medo do que estava acontecendo. É normal. Agora, seria normal você ter medo hoje? Também seria normal. Mas a partir do momento que você simplesmente ignorasse qual que é o recado que aquela visão está passando, está querendo te dar. E agora, técnicas existem milhares para você se aperfeiçoar e ajudar as pessoas nisso, né? Que você falou, tem hipnose, a radiestesia é uma técnica. Hipnose é uma que o povo não entende muito bem o que é, né? Não, na realidade, elas têm uma visão distorcida, eu percebo. Né? Que tem muita gente que fala assim, mas às vezes eu falo, eu sou hipnoterapeuta. Nossa, você vai me hipnotizar como se isso fosse algo dramático, né? Aqui entre nós, Adriana, vocês sabem que tem filmes que te hipnotizam? Tem filmes que são... Eu ia falar sobre isso. O diretor, o produtor, eles conhecem técnicas de hipnose e eles colocam isso no filme. Exatamente. Hipnotizado. Não tem filme que não sai da tua cabeça? Tem. Pronto, você foi hipnotizado. Não tem música que não sai da tua cabeça? Você foi hipnotizado. Agora continua, que é você que tem que falar, não eu. Hipnotizado a gente está o tempo todo, para te falar a verdade. Né? Porque assim, você citou o filme, eu ia falar sobre o filme, sobre música. Tá vendo? Quando as pessoas estão apaixonadas, fala que elas não ficam hipnotizadas. Mas é gostoso, né? Mas é uma hipnose gostosa. Sim, é gostoso. Então, a hipnose é o pé da letra, né? Uma forma que eu gosto de explicar para as pessoas. Então, é um estado alterado de consciência, seja ele natural ou induzido. Então, naturalmente, a gente pode se hipnotizar ou ser induzido por alguém, né? Alterando que a percepção dos sentidos. Então, o único sentido que não desliga é a audição. Então, por isso que a gente trabalha a hipnose pela audição. Então, a gente conduz, né, a pessoa ao quê? Aí é o que eu falei, daquelas faixas de ondas cerebrais, para a gente baixar essa frequência, a pessoa tem uma percepção como se momentaneamente ela esquece do pescoço para baixo. Tanto é que na hora que a gente traz ela de volta, aí fala assim, tenta mexer seus pés. Nossa, tem gente que demora um tempão ali, né, para tentar mexer, então, assim, porque é gostoso, por quê? Porque aí ela vai... Então, a hipnose, ou ela é essa indução dessa forma, e outra coisa que eu gosto de falar é quando você está focado num único objetivo. E quando você está aqui, você está... Nossa, eu estou aqui conversando com você, estou pensando no almoço, estou pensando se aonde. Aquele momento da indução, eu estou focada aonde? Resolver a questão que ela está ali. Então, a gente trabalha a hipnoterapia, né? No sentido de o quê? De fazer as mudanças. Ou a gente pode induzir ela para buscar uma causa, ou a gente... Mas nunca ela sozinha. E eu vou te falar uma coisa que as pessoas não sabem. A hipnose sozinha não faz absolutamente nada. Só descansa a pessoa, baixa a frequência, volta e não fez nada. Tá? Então, a gente sempre utiliza com o quê? Com um objetivo específico. Então, a gente vai induzir, vai aprofundar, mas a utilização é a grande sacada dos processos de mudança. Então, por exemplo, toda vez que eu vou, sei lá, no elevador, eu sinto medo. Então, a gente muda o medo por outra coisa. Então, a gente vai trocar sentimentos, a gente vai fazer com que ela visualize de outra forma. Então, a gente consegue trabalhar coisas na mente dela que se tornam depois naturais. Naquele momento, ela ficou focada só naquilo, a mente entendeu, entramos num estágio que ela tem uma facilidade de aceitar sugestões. Então, a mudança é muito rápida justamente por conta disso. Então, eu gosto muito de hipnose por conta disso. Então, por isso que eu falo que as pessoas têm uma ideia errada. Ela acha, por quê? Porque fica vendo essas brincadeiras na televisão, vai começar e isso aí são sugestões que podem acontecer, mas não é útil. Qual a utilidade disso? Né?
Adriana, uma pergunta que eu já cheguei a fazer aqui faz um bom tempo, vale a pena ser feita novamente, e fazer a mesma pergunta para pessoas diferentes é ótimo, porque você sempre tem respostas diferentes. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada e qualquer pessoa pode hipnotizar uma outra, desde que aprenda as técnicas corretas, claro. Sim, existe um conhecimento que fala que só 2% das pessoas não passam, não conseguem, porque elas têm algum problema mental mesmo, alguma coisa cognitiva, que ela não consegue entrar no transe, né? O que acontece é que, assim, as outras pessoas, elas são sugestionáveis, só que tem gente que gosta de desafiar o hipnoterapeuta, né? Mas ela às vezes porque ela tem que ter noção da questão do transe, porque tem gente que fala assim, mas eu não dormi, então eu não fui hipnotizado. Mas a hipnose não tem o intuito de fazer você dormir. Não é para você dormir? Não. Aonde estava escrito que você ia dormir? Né? Você tem que dormir na tua casa, na tua cama, não aqui no consultório. Isso, mas é que, por exemplo, quando eu faço a indução, eu faço questão de falar para ela tentar abrir os olhos, ela fazer alguma coisa, e ela não consegue. E aí ela entende, poxa, né? Então, assim, é mais só para ela perceber que realmente ela está num outro estado ali, para ficar mais... As pessoas precisam ter uma provinha, né? Vamos dizer assim. Isso, então tem esse conhecimento que só 2% das pessoas que elas não conseguem entrar em transe, já justamente, né, por conta de uma coisa cognitiva. Mas normalmente nós somos sim, se você cria rapport com a pessoa, aquele elo ali, confia nela, é tranquilo, tá? Então, não tem essa questão de falar que não pode, que não tem, né? E não tem, ou seja, e fazendo com um profissional, com alguém que conheça, que seja responsável e, acima de tudo, pessoal, acima de tudo, que tenha ética. Eu acho que toda vez que você está lidando com pessoas, a ética tem que ser o patamar primeiro. Se você não tiver ética, para tudo, vai fazer qualquer outra coisa na vida. Aliás, desiste da vida, porque sem ética você não faz nada. Exatamente. Agora, tendo isso, não tem risco. Não é aquela coisa, eu tenho medo de ser hipnotizado porque eu não sei depois o que vai acontecer. Gente, se você está se propondo, se você está se permitindo, vai. Agora, o que você falou, isso acontece muito também em atendimentos em centros, seja centro de Umbanda, seja o que for. A pessoa vai, mas eu não sei, mas eu quero uma prova. Quer dizer, a pessoa já vai para desafiar, já vai... eu vou contar uma mentira, eu vou chegar para a Adriana, eu vou falar, Adriana, olha, eu tenho um problema de que eu não durmo. Na verdade, a minha esposa até fala que diz que eu tenho um problema que eu durmo antes da cabeça chegar no travesseiro, né? Quando a cabeça chega no travesseiro, eu já estou dormindo. Mas eu vou falar para a Adriana que eu não durmo, que eu tenho insônia. Vamos ver se ela descobre. Para que fazer isso? Para quê? Para que colocar uma profissional ou até uma entidade? Tem gente que vai em centro, para na frente de um caboclo, de um preto velho, e desafia, conta uma mentira. Eu queria entender o que passa na mente dessas pessoas para fazer uma bobagem dessas. Se não acredita, nem vai, né? Não precisa nem ir, né? Eu acho que a entidade tem muito mais o que fazer, gente que precisa, que acredita, né, do que lidar com esse tipo de gente, né? Mas tem, né, Adriana? Eu acho que você, como uma profissional que já tem experiência, você já deve ter pego gente que chega aí e fala assim, não, eu vou falar do meu problema, mas antes eu vou inventar um monte de coisa para ver se ela descobre o meu problema real. Já percebi, assim, porque às vezes você acaba descobrindo, fazendo contato com alguém da família, e chega, às vezes, a informação, não, isso não está acontecendo, isso não tem nada disso, né? Então, eu acabo me deparando com algumas situações assim. Mas a transformação só é feita a partir do momento que você se permite, né? Então, eu posso ter as melhores técnicas do mundo. E se a pessoa não quiser, eu preciso respeitar, né? Aí entra aí como eu falo, o querer dela, né? E uma outra coisa, né, minha amiga? Vamos ser sinceros, pelo menos com a gente mesmo. Todo mundo precisa de ajuda. Eu acho que no momento que nós estamos vivendo nesse planeta, ano de 2023, nós estamos já estamos em abril, final de abril de 2023, eu acho que não tem pessoa que esteja hoje encarnada que pode falar, eu sou autossuficiente. Eu não preciso, assim, eu sei me cuidar. Aí a gente nem estaria aqui. Eu já ia falar assim, então, se você é perfeito, você não tem nada para melhorar. Obrigado, nem você faria. O que você está fazendo aqui, né? É aquilo que a gente sempre fala. Nós somos seres espirituais, né, num corpo físico. E as pessoas não têm a menor, né,
noção de parar e olhar para isso, né? Então, se não tivesse por que fazer, por que melhorar, não faz mais sentido, não tem sentido nenhum estar aqui. Né? Então... E você fala que você não tem religião, né, menina? Por favor, dá licença. Eu acho que religião, eu acho que ter uma religião não é realmente não. E concordo com você. Não, não sigo assim, dogmas, né? Não sigo. Não, eu não sigo nenhuma religião. Isso não tem o menor problema. Eu acho que o importante é você ter fé. Sim. Você tem que acreditar em alguma coisa. Você tem que saber, assim, que você é parte de algo maior. Exatamente. E o motivo de você estar aqui hoje, vivendo, respirando, consumindo oxigênio, que na verdade o que a gente faz é consumir oxigênio. Assim, tem um motivo. Tem. E já que você está aqui, aproveita esse momento. E não precisa passar por isso sozinho. Sabe? Busque ajuda, entenda qual é o seu papel contigo, com a sociedade, profissionalmente, espiritualmente, sabe? Faz aquelas bolinhas, né? E começa a ver todos os teus papéis, quais são, e vê aonde que está o teu desequilíbrio, e vai atrás. Eu sei que o meu caminhar ainda continua, porque hoje eu faço um trabalho individual, mas o intuito é chegar a isso em mais gente, né? Então, qual que é o intuito, né? Expandir essa consciência, né? E aí você vê que interessante, né? Quando eu passei pelo aquele processo para descobrir a missão de vida, eu cheguei a fiz 4 mapas astrais, tá? Olha. E por último, eu fiz um mapa numerológico vibracional. Então, um cara um amigo que eu até, caso você queira conhecer, ele estudou todas as numerologias e desenvolveu a dele. Então, ele faz... Traz ele aqui para eu entrevistar e eu vou querer fazer o meu também. Eu adorei isso. Ele faz análise do nome para ver como o teu nome está vibrando, tua assinatura, o quanto você está dentro do teu caminho de evolução mesmo. Então, é muito interessante por conta disso. Porque eu falei para ele, eu quero confirmar essa parte da missão. E ele detalhou melhor a missão. Então, o mapa tem 32 páginas, né? Então, ele vem e fala de missão, de como as pessoas te veem, né? Destino, analisa teu nome, analisa todas essas vibrações e desenvolve um som para você ouvir enquanto você faz o treino de uma assinatura, se for o caso, ou então a repetição do que ele sugere uma frase dentro da tua missão. Para quê? Para vibrar em conjunto e trabalhar a tua mente ao mesmo tempo. Né? Legal isso. Então, uma ideia bem, bem bacana, assim. E nesse mapa, ele me colocou que o quê? Ele falou assim, você veio para desvendar mistérios para a humanidade. Eu falei, nossa, mas como assim? Eu falei, isso é muito profundo. Não, ele falou assim, Aí ele falou assim, pira a cabeça dele. Aí ele fala isso para mim, eu paro na hora e falo, não, muito sério isso. Aí ele falou assim, não, você não veio para exatamente descobrir alguma coisa. Você vai pegar isso aqui e deixar simples para as pessoas, para elas entenderem. Olha, que legal. Então, por exemplo, o que a gente foi falando aqui, muita gente comenta comigo. O jeito que você coloca, aí você traz para a vida das pessoas, então fica fácil, né? Porque se você for profundo estudar tudo, né, é muito técnico, tem muito detalhe, né? Então, ele falou assim, só que isso precisa ser cada vez mais ampliado, né? Então, grupos maiores, né? Então, a tendência é essa. Então, a gente tem o desejo, sim, de levar para mais pessoas. É o que a gente fala, se você tocar uma num dia, você já fez toda a diferença para aquela, né? É que nem aquela historinha lá das estrelas, né? Que você pega, como é que chama? Da praia lá. Não tem um conto que fala sobre isso? Que você... a pessoa está caminhando e aí fica encontrando lá aquelas estrelas do mar lá na areia. Aí ela vai lá e joga. Aí vem alguém e perguntou, por que você pega e fica jogando a estrela de mar lá pro mar de volta? Aí ele falou, eu posso não conseguir fazer todas. Ele falou, muitas. Tá, mas se eu pelo menos tocar em uma, né, e trazer a vida para uma, eu já fiz toda a diferença. Né? Que legal. Eu acho que é esse o olhar que a gente tem. Então, assim, eu não sou a única que vai fazer esse tipo de trabalho. Vão ter várias pessoas, né? Você tem aqui o seu canal e cada dia você está trazendo alguém. Então, é muito interessante trazer essas pessoas para quê? Para trazer um olhar diferente sobre a vida. Porque senão, por que tem tanta depressão? Tem tanta depressão porque a pessoa não está enxergando o futuro. Por que tem ansiedade? Porque a pessoa não acredita
nesse futuro, ela tem pressa para tudo, que é aquilo que a gente está falando, o negócio está tudo certinho, a pessoa está desesperada, né? Então, qual que é a ideia? Tem uma coisa, só que, assim, e aí você falou justamente de depressão, de ansiedade, de pânico, que são, dizem que são as grandes doenças do momento. Quando você mostra para uma pessoa, que nem esse teu amigo, que eu quero conhecer, eu quero entrevistar, chega para uma pessoa e fala assim, olha, a sua missão é essa. Isso não pode causar uma certa ansiedade? Falar, meu Deus, e agora? Será que eu estou cumprindo? Será que eu não estou cumprindo? Mas, na verdade, isso é somente uma porta que é aberta para você. Né? Olha, eu estou te mostrando um caminho. O como você vai andar, o por onde você vai fazer, se vai de moto, que nem essa que passou na rua agora, se vai de carro, de bicicleta, se vai a pé, é um detalhe. O importante é que você tenha um caminho para andar. Sim, é aí que tá. Ela pode até causar uma ansiedade, só que pelo menos você sabe para onde olhar, né? Porque aí, entre aspas, agora vamos comparar. Se a gente falou de ansiedade e depressão, pode criar, entre aspas, é menos pior uma ansiedade que a depressão, porque pelo menos a depressão, o que é depressão? É falta de perspectiva de futuro. Então, se ela tem depressão, é porque ela não está enxergando nada lá na frente. Né? Estou falando que é legal ter ansiedade, mas uma ansiedade boa, né? Mas pensa numa ansiedade boa, ela ter esse olhar e falar assim, nossa, eu estou aqui, eu sou útil, eu tenho algo para fazer, eu tenho gente para ajudar. Vai atrás do como. E eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Isso, assim, dos livros que a gente trabalha também com metáforas para poder usar dentro da hipnose. E aí, as metáforas têm muita historinha, né? Então, tem uma delas que eu gosto bastante, que fala sobre uma pesquisa que foi feita para descobrir o verdadeiro sentido da felicidade, né? Então, o que eles fizeram? Eles pesquisaram pessoas saudáveis, doentes, ricas, pobres, que comia chocolate, que não comia chocolate, porque o pessoal fala que o chocolate traz felicidade, né? Enfim. E eles chegaram a uma seguinte conclusão, que o verdadeiro sentido da felicidade é fazer o que precisa ser feito e ter a sensação do dever cumprido. Que é aquilo que a gente falou. E quando você ajuda alguém, você pode ser pago por isso, mas a sensação não tem dinheiro que te pague. É verdade, é verdade. Então, por isso que eu falo, quando eu faço o meu trabalho, eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. E quando ela me traz o resultado, eu fico assim com aquela sensação, você fala, nossa, que sensacional. E eu só sou o instrumento, é ela que quis mudar. Eu vou conduzir, né? Eu vou ajudar. Mas a sensação depois, saber que alguém saiu de uma depressão, não toma mais remédio, a própria doença de Crohn, não sei se você sabe, na época a moça tomava um medicamento que é o governo que dá, e na época custava, imagina isso em 2015, o remédio custava R$2.000. Agora você imagina quanto que não é agora, é muito mais, mas você concorda? Né? Ainda está ajudando o governo ainda, né? Porque... Ainda está ajudando a verba pública. Adriana, tem uma coisa. Você só tem o teu consultório, por favor, não se apegue ao só. Mas você só tem o teu consultório ou você dá aulas, cursos, você ensina também todas essas técnicas? Eu tenho alguns cursos montados, né? Mas também mediante tudo a gente faz. Então, assim, eu ensino as técnicas que eu trabalho, eu estou há 12, indo para 13 anos, né? Que eu trabalho com isso. Então, são técnicas que as pessoas podem, que muitas coisas que a pessoa vê no atendimento, eu faço com ela e ensino para ela levar para casa, para quê? Para ela se tornar autossuficiente no sentido de uma necessidade, né? Mas eu posso ensinar essas técnicas que eu trabalho, porque é possível para qualquer pessoa, mesmo ela não sendo terapeuta, é bom ajudar um amigo, um parente, alguém que próximo, né? Eu montei um curso que corresponde a 1 ano da pós-graduação da parapsicologia, falando sobre os fenômenos. Esse está todo gravado e pronto também, tem na internet. Onde que as pessoas encontram esses cursos? Conta para nós. Elas podem me adicionar no Instagram, lá tem o link, né? E eu agora, no ano passado, eu desenvolvi uma própria mesa radiônica com gráficos para a gente poder trabalhar o quê? O equilíbrio, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. A radiestesia me ajudou muito. Eu vou lá, atendi uma pessoa, essa pessoa estava, né, um pouco mais pesada, estava triste e tudo, e aí se eu puxo, eu trabalho na radiestesia, faço essa limpeza, identifico de onde é, aí eu desenvolvi essa própria mesa também, e quem quiser também pode aprender, comprar a mesa e ser seu autoterapeuta, porque a gente nasceu para ser livre, né?
Livre, sadia e feliz, Sérgio. Só essas 3 programações naturais. Não, peraí. Deixa eu criar um banner aqui com o teu Instagram, menina, para que as pessoas possam olhar. Isso aqui, né? Adriana Parapsicóloga. Isso mesmo. Então, quem quiser. Quer dizer, você tem o site, que é o reprogramesoamente.com.br. E quem quiser te encontrar no @Adriana Parapsicóloga, vai lá, adiciona, lá encontra teus cursos, encontra teus trabalhos, pode bater papo contigo. Toda semana eu coloco dicas, né? Eu vou colocando vídeos, aqueles reels, né? Ensinando alguma dica, colocando alguma coisa também. Porque sempre tem alguma coisa que a gente pode acrescentar, por mais simples que possa ser. Tem até técnica para ansiedade lá, hein? Se a pessoa buscar... Eu não sou ansioso de forma alguma. Não. Imagina, italiano, jornalista, com canal, imagina. Outra coisa, sabe o que? E o problema não é ter ansiedade. O problema é você sofrer com ela. Eu sou ansioso, eu gosto das coisas rápidas, gosto de fazer, gosto de acontecer, não sei o que lá. E quando não dá certo, eu começo de novo. Eu tento novamente. Não adianta ficar chorando. Meu Deus do céu, não consegui, não era para ser. Tenta de novo, tenta outra coisa, tenta diferente. Tenta mais colorido, tenta menos colorido, tenta, sei lá, de alguma forma. Mas faz e acontece. Exatamente. Então, por isso que a gente todo dia tem um novo dia, né? Senão, para que ia ter outro, né? É pra gente começar de novo, zerar, recuperar, né? Ai, que maravilha. Isso. Eu penso assim. E as pessoas podem te adicionar, você gosta de bate-papo, as pessoas podem te consultar, podem te conhecer, podem falar contigo. Que maravilha. Eu só não respondo quando eu estou atendendo, mas no restante do tempo... Fora isso... Eu mesmo respondo, E vocês também que assistiram aqui no Caminhos da Evolução, por favor, coloquem seus comentários. A gente vai, obviamente, que nem a gente falou lá no começo, a gente vai ler, vai acompanhar. Qualquer dúvida, qualquer colocação, se for preciso, a gente traz a Adriana de volta. Se eu não souber, coisa que não tem nenhum problema não saber também, a gente traz a Adriana de volta para mais um bate-papo tão gostoso como esse, que foi, e daí ela explica tudo de novo para vocês, não se preocupe. Não tem problema nenhum. E a gente fala de outros assuntos que a gente nem falou, nem contei que eu faço apometria. Nossa, também. A apometria é outra dessas loucuras, que eu não tinha a menor ideia do que era, depois que eu fui ver o que era, eu falei, gente, esse treco dá certo. É muito legal, né? Também, muito legal, gente. São umas coisas. Eu acho o seguinte, o que não falta, né, Adriana, são técnicas para que você possa aprender, utilizar, ou então se beneficiar. Sabe? É aquela coisa. Mas você faz... você vai me aplicar um reiki? Eu posso aplicar reiki. Qual reiki? Não sei, eu devo ter uns... Se eu for olhar os diplomas... Você fez vários, eu fiz reiki também. Eu tenho um monte. Qual que você faz? Eu faço reiki. Reiki é aplicação de energia. Eu faço aplicação de energia. O qual é detalhe, deixa que o universo escolhe. Então, mas eu ainda acrescento, as técnicas são maravilhosas, mas se puder juntar com um profissional que faz com amor... não. Claro. Aí acho que a coisa... Porque a gente ainda percebe que tem pessoas que parece que faz por fazer, né? Só por sobrevivência, né? Se fizer que faz para dar nota, que faz para dar o recibo de folhas e o Pix. Olha, bota dinheiro na minha conta. Na verdade, gente, a gente precisa. Ninguém aqui vive de luz, tá? Bobagem isso, falar que vive de luz. Mas faz com amor. Tenho certeza que fazendo com amor, você vai ganhar muito mais. Tenho plena certeza disso. Minha maior fonte hoje não é, né, rede social, é indicação de tratar famílias inteiras, sabe? Então, assim, é muito gostoso, né? Quando a pessoa volta, né? Fala assim, não, pode ir lá, é certeza, né? Então, é muito, muito gratificante, né? Saber que tem confiança, né, no seu trabalho. Por aí. E eu tenho certeza que você vai voltar aqui no Caminhos da Evolução. Antigamente eu ficava aqui 2 horas, daí o povo falou, ninguém assiste 2 horas. Tá bom, então eu fecho em aproximadamente 1 hora, e se for preciso eu trago de novo, tenho mais bate-papo, que é mais gostoso. E a gente continua. Adriana, super obrigado, minha amiga. Um prazer enorme te conhecer, um prazer enorme falar contigo. Eu acho que uma energia no topo, não tem como não falar que você tem uma energia daquelas que a gente gosta de estar junto. Quem precisar, tá aí o Insta da Adriana, fala com ela e bota sua dúvida aí, eu tenho certeza que ela vai voltar muitas vezes aqui no Caminhos da Evolução. Primeiro, um abração, Adri. Obrigado por tudo. Até mais. Valeu, gente. Até